Bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquela Peça. Hoje vamos falar sobre o musical Matilda, que tem a particularidade de ser um musical quase todo composto por um elenco infantil. Este musical é baseado numa obra literária de Roald Dahl, com o mesmo nome, Matilda, e estreou em West End em 2011. Na Broadway estreou em 2013 e nós já tivemos o prazer de ver este musical 2 vezes. A primeira em 2018, que foi o segundo musical de sempre que nós vimos em West End, e a segunda em 2023, quando nos apeteceu ver novamente o musical, porque já estávamos cheios de saudades, tal é a beleza deste elenco infantil. O musical tem também uma adaptação para filme, que está disponível, creio eu, na Netflix, e estreou em 2022. E para os mais antigos, talvez se lembrem também do filme de 1996. Este não era um musical, mas era também a história do livro do Roald Dahl, da Matilda. Era também uma adaptação cinematográfica, também é giro. E, portanto, posto isto, bora falar sobre o musical. Como é que nós conhecemos este musical, lembras-te? Olha, boa questão. Eu acho que nós conhecemos de formas distintas, isto é, o filme que tu mencionas, não o que era musical, mas o outro de 96, nomeadamente com o Danny DeVito, eu lembro-me que era um filme que dava imenso na SIC, nos sábados à tarde ou domingos à tarde. É interessante este tema recorrente, porque já é a segunda vez que eu falo das tardes de fim de semana da SIC. Falei sobre isto quando foi o Betty Feia e a Vanessa Williams e agora falo sobre a Matilda, mas era um filme que dava recorrentemente na televisão. Eu gostava imenso do filme, mas sempre achei o filme ali com algumas cenas um bocadinho creepy, era um filme mais dark, diria eu, do que se poderia tirar daquela história. Era uma abordagem um bocadinho mais dark à história, mas gostei do filme, sempre gostei do filme, e foi quando nós começamos a planear a nossa primeira ida em conjunto a Londres que tu me dizes que há um musical da Matilda, que eu não fazia a mínima ideia. E, portanto, devolvo-te a questão, que é, então, como é que tu ficaste a saber sobre esse musical? Eu já conheci o filme, devia ser por dar na televisão, o filme, o primeiro, de 1996. Nunca tinha lido o livro, recordar que o livro, apesar de tudo, é um livro bastante antigo, diga-se, é um livro de 1988, portanto, é um livro que, na nossa altura, quando nós éramos miúdos, não tinha acabado de sair, por isso não nos era, talvez, apresentado nas prateleiras. Eu li o livro mais tarde, aqui, quando o comprámos, depois de vermos o musical, portanto, eu não tinha qualquer familiaridade com o livro, tinha, sim, visto o filme de 1996 na televisão, mas eu lembro-me, quando fui as primeiras vezes a Londres, antes de te conheceres, e ainda não tinha ido a musicais, o musical já aparecia em sítios anunciado, etc. E lembro-me de ver muitos vídeos do musical no West End Live e em outras aparições na televisão, etc. E gostei imenso de certas músicas. Houve músicas que eu adicionei logo a... Não me lembro se foi a playlists, mas pelo menos eram músicas que eu ouvia com frequência. Portanto, era um musical que eu, apesar de não estar assim tão familiarizada com a história, porque na realidade sabia a história do filme de 1996, mas não tinha noção quais é que seriam as diferenças em relação ao musical que depois vim a ver em 2018 contigo, mas gostava imenso das músicas. Havia ali músicas que me diziam muito naquela altura da adolescência, acho eu, ou de primeiros anos da vida adulta, e portanto, porque o musical fala assim sobre muitas questões de crescer e de o que é ser uma rapariga e coisas desse género, assim mais sentimentais, e portanto eu acho que me identificava com várias músicas e eram músicas que eu comecei a ouvir. E depois, quando se deu a oportunidade de nós irmos ver o musical em 2018, quis imenso ir ver, não é? Eu se calhar aproveitava essa deixa então para passarmos para a sinopse musical. Pegando na tua deixa, no fundo aqui é a história de uma rapariga, coitada, está assim um bocadinho perdida no mundo, não é? Os pais não lhe dão a atenção que ela merece. Claramente é uma rapariga, com todo o respeito, extremamente mais inteligente, culta, interessada do que o resto da família dela, e vê na escola, na biblioteca, etc., um escape para a sua realidade, para esta realidade um bocadinho mais negra da sua vida, mas que eu acho que nunca tem contornos tão negros no musical como tem no filme. E, juntamente a isto, é também a jornada de autodescoberta dela, no fundo dela e dos seus poderes mágicos, tudo o que ela pode fazer e o que é que ela pode fazer em termos de consequências com esses poderes, e é toda essa descoberta que eu acho que é capaz de dizer muito a crianças, a adolescentes, até a jovens adultos. É um musical muito familiar, porque eu acho que é um musical muito familiar. Nós vemos muitas famílias a assistir, é daqueles musicais em que não é do género, os pais estão lá a fazer um frete para os filhos verem. Não, eu acho que
todos gostam de ver e todos tiram as suas ilações do que estão a ver. Sim, para já tem cenas humorísticas que é sempre importante quando os musicais são também histórias dirigidas ao público infantil, como é o caso desta. Esta história vem de um livro infantil e pode ser entendida como uma história dirigida a crianças. O musical tenta ter assim uns comic reliefs para que também os pais, na minha opinião, e os outros adultos que vão assistir à peça, se não acham piada à narrativa no seu total e às músicas, pelo menos aqueles momentos certamente vão achar piada. E o musical tem vários momentos engraçados de gozar com a sociedade, no cômputo geral. Com o que é ser adulto, com o que é ser um adulto às vezes um bocadinho mau pai, ou má mãe, ou má vizinho, ou má empresário, que seja. Pronto, portanto, o musical tem esses comic reliefs engraçados. E depois tem toda esta dimensão do que é uma miúda que é claramente extremamente inteligente, que tem uma capacidade de aprendizagem superior àquilo que seria já uma miúda de 5 anos, que eu creio que é o que a Matilda é suposto ter, ali na altura de entrar na escola, e depois se confronta com uma família que, se no filme de 1996 a família era até um bocadinho abusadora, psicologicamente dela principalmente, e às vezes até um bocadinho fisicamente, ali a família é só ignorante e não se identifica de todo com aquilo que a Matilda quer e com aquilo que a Matilda é, porque é uma miúda que lê imenso, estuda imenso, tem imensa ansiedade para ir para a escola, e ir para a escola é a libertação dela daquele ambiente familiar, viaja com os livros, etc. Sabe um conjunto de coisas que os pais não sabem, não querem saber, nem nunca vão querer saber, e portanto é uma jornada de autodescoberta desta miúda para uma realidade em que ela está a tentar ser mais feliz, e também no caminho vai fazendo uma data de outras pessoas felizes, os colegas, a professora, etc. E não é tanto a realidade do filme, que é a miúda a ser abusada e a sair de um ambiente abusivo, é mais a miúda a autodescobrir-se, acho eu, que é um bocado a diferença do filme de 1996 para este musical e também para o filme depois de 2022. Concordamos exatamente nisso, que é engraçado, que é esta visão mais refrescante, por assim dizer, mais leve, que a peça traz de, ok, há ali um problema, há ali uma situação que deve ser abordada, sobre a qual deve ser falada, mas num formato menos abusivo e um bocadinho mais pedagógico. E acho que, perdoem-me, mas acho que é daí que vem o facto de o filme ainda hoje é visto e tem a sua qualidade e tudo mais, mas na minha opinião, e peço imensa desculpa desde já, mas na minha opinião é mais um filme. É mais um filme. Enquanto que o musical venceu 7 Olivier Awards e 4 Tonys, porque de facto está ali algo extraordinário em palco, porque não só há um elenco maioritariamente infantil, como disseste, há ali mesmo assim uma coordenação enorme e muito bem feita entre adultos e crianças. Há efeitos especiais em palco muito bons, como por exemplo quando começa o Giz a escrever no quadro sozinho aquela mensagem. Há coreografias espetaculares, como por exemplo no caso, já vamos falar das músicas, mas quando eles estão a cantar o alfabeto, não querendo, spoiler, mas quando eles estão a cantar o alfabeto, a forma como eles vão, a letra da música já é genial. E depois todos aqueles trocadilhos, e depois a forma como eles vão mostrando o avançar do alfabeto também está muito bem pensada. E isso resulta numa produção extremamente premiada. Tudo isto proporcionado por uma companhia de teatro, digamos assim, por uma produtora, que é a RSC, a Royal Shakespeare Company, que entretanto produziu uma peça sobre a qual nós já falámos na primeira temporada. Não sei se estás a par. Não. Que tem as suas semelhanças no que toca a estas histórias de crianças que depois se veem com problemas que se calhar não são para a idade delas, mas que têm que colmatar ou que têm essa ajuda de outros adultos a colmatar esses problemas. Neste caso estou-me a referir ao My Neighbor Totoro, que é também uma peça, neste caso, não musical, uma peça com música, como falámos exaustivamente no 5º episódio da primeira temporada. É uma peça produzida pela Royal Shakespeare Company. E, portanto, também é engraçado aqui este paralelo. Lá está. Neste caso, em sentido inverso. Já tinham experiência com a Matilda e depois, eu acho que esta experiência que eles foram ganhando lhes foi extremamente útil a adaptar também outra obra que, sendo de duas realidades distintas, até a nível cultural, acabam por ter as suas semelhanças. A canção de que eu estava a falar há bocadinho era a School Song, que tendo uma coreografia muito boa, se calhar em termos de coreografia é a melhor do musical, talvez. Não sei, por acaso não, When I Grow Up é muito bom. Era isso que eu ia dizer, também gosto muito do When I Grow Up.
When I Grow Up, sim. Porque o When I Grow Up eles andam nos baloiços e passam para cima da plateia um bocadinho e portanto dá assim um efeito, pronto, engraçado, não é? É uma espécie de contacto com o público sem contactar, não é? Porque temos uns indivíduos nos baloiços a andar por cima de nós. Se calhar então, antes de endereçarmos mais a fundo o tema da música, deixa-me só pegar aí na deixa do contacto com o público. Esta é uma peça que tem algumas cenas de contacto com o público, nomeadamente no final, quando os pais da Matilda estão a fugir, com o Rodolfo, que é o parceiro de dança da mãe da Matilda. Eles andam muito pela plateia e entram pelas portas da plateia, digamos assim. Portanto, fica só aqui a dica, se quiserem ir ver, pelo menos para acompanhar. Também são só uns bocadinhos, mas para acompanhar essas cenas melhor, os melhores lugares são na plateia. Sim, é diferente ver na plateia. Eu acho que nós da primeira vez não vimos na plateia e na segunda vez vimos e, portanto, também tivemos essa experiência diferente. E há também uma parte em que cai uma criança, não é? Sim. Na plateia, pronto. Não vamos dizer como é que cai nem porque é que cai, mas é uma parte assim engraçada. E a criança depois cai bem e mexe-se e anda, levanta-se e anda. Portanto, é engraçado, não é? Obviamente que não cai uma criança mesmo, felizmente, mas pronto, são aqueles mistérios do teatro profissionalizado que nós nunca vamos perceber, não é? Enquanto público, mesmo que se veja a peça mais do que uma vez. E, portanto, sim, há essa interação bastante grande com o público e ver na plateia é muito engraçado. Quanto à música favorita, que era exatamente sobre isso que estávamos a falar, eu diria que, assim de repente, eu escolheria o When I Grow Up. Há imensas músicas engraçadas que continuamos a ouvir repetidamente do musical, mas o When I Grow Up tem aquela inocência e aquela magia que se transferem muito bem para o palco. No palco conseguem muito bem mostrar essas características da música, então se calhar acho que escolheria o When I Grow Up. Sim, é uma música muito boa, eu também gosto muito e acho que tive até mais contacto com o When I Grow Up quando vimos mesmo o musical. Não sei se era uma música que eu já conhecia antes. Também gosto muito daquela primeira, logo o Miracle, também acho que é muita gira. E o Revolting Children, etc. E até aquela música do Bruce Bucktrotter, que é uma música sobre um rapaz que tem o peso um bocadinho elevado e é toda uma música sobre ele conseguir comer um bolo. Pronto, e é giro. Mas eu acho que a minha música preferida na Matilda sempre foi o Quiet. Desde que conheço o musical, mesmo antes de o ver ao vivo, acho que... Obviamente que a Matilda canta aquela música, é uma das músicas principais do musical, é uma música assim de... Pronto, de repente a Matilda para e canta aquela música, meio da narrativa, é assim um momento... É uma das principais músicas do musical, diria, e é só a miúda em palco, e vamos ter a noção que apesar da Matilda, a personagem em si é suposto ter aí 5 anos, estas miúdas devem ter entre tipo 9, 10, 11, acho que a Matilda mais velha de sempre, vi há uns tempos numa notícia qualquer, tinha tipo 13, portanto são meninas mesmo muito, muito jovens e que cantam melhor do que muitos adultos do que eu, certamente. E portanto é uma música de solo, não é? É só a Matilda a cantar e aquela música sempre me disse muito, é a Matilda sozinha no palco e eu acho que fala sobretudo sobre, acho que a certa altura da vida muitas pessoas sentem aquilo, não é? Não se identificarem com a casa onde estão, a família onde nasceram, etc. E eu às vezes estava assim em momentos mais tristes da minha vida e eu naquela fase mais da adolescência e primeiros anos de vida adulta, muitas vezes ouvia aquela música e era uma música que, pronto, que eu gostava de ouvir, que me confortava de certa forma. Não é que sejamos todos Matildas, mas acho que muitas vezes todos nós queremos assim um momento de silêncio para observar a realidade à nossa volta e refletir sobre ela, que é no fundo aquilo que aquela música é a Matilda a parar e a pensar sobre aquilo que está à volta dela. E pronto, e de facto a interpretação destas miúdas normalmente nesse momento é muito bom, tanto da primeira vez quando vimos como da segunda vez, foram interpretações muito boas e é sempre um momento giro. Tu tocaste aí num ponto particularmente relevante, que é, como estamos a falar de um público infantil, é preciso haver várias Matildas por cast, digamos assim, e mesmo elas, lá está, devido a estarem a crescer, vão rodando frequentemente. E as duas que vimos, as que se vêem nos vídeos do West End Live, etc., outros vídeos, outras performances, normalmente são atrizes muito boas e... Principalmente, não é principalmente para a idade que têm, mesmo tendo ou não aquela idade, são fabulosas. Sim, eles normalmente no West End Live fazem muitas vezes aquela música que é o Naughty, em que a Matilda conta uma história e faz uma data de tropelias à família dela e normalmente aquilo é muito engraçado porque essa música
dá muito bem para as 4 Matildas aparecerem e cada uma cantar 4 ou 5 ou 6 Matildas. Eu acho que normalmente nos West End Live são tipo 4, mas não tenho a certeza. Podem até ser mais que aparecem. São normalmente casted 4 por cast, sim. Pronto. E então elas aparecem todas e cada uma canta uma parte dessa música e é engraçado. Porque pronto, aí podemos ver todas e normalmente fazem todas uma interpretação muito semelhante, mas é giro ver todas as Matildas, haver um momento em que todas as Matildas estão a atuar e essa música é engraçada para poder ter essa experiência. Essa é normalmente a que está no West End Live. Sim, porque lá está, não é comum, nós vemos uma do princípio ao fim. E também é gira, não é? Também é uma música que é gira. O musical tem imensas... Não foi nenhuma destas que nós dissemos que era a preferida, não é o Quiet, mas o musical tem muitas músicas que são giras. Sim, o musical tem imensas músicas giríssimas. Eu diria que este musical precisa de, obviamente, como qualquer musical, precisa de atores muito bons, mas precisa de ter em 2 papéis atores excepcionais. Já falámos sobre ele, é o da Matilda, lá está. Nome do musical, personagem principal, e o outro é a Mrs. Trunchbull. Porque é um papel tão peculiar, tão característico e ao mesmo tempo é um papel assim um bocadinho malvado, numa produção infantil que se quer leve, etc. E às vezes é um papel que também não é fácil de representar, não é? Haver essa diferença. Eu creio que nós falámos sobre este fenómeno no Rei Leão, relativamente ao Scar, mas são raras as produções e nós curiosamente apanhámos logo 2 seguidas, porque num dia vimos o Rei Leão e no dia seguinte vimos a Matilda, e logo as 2 primeiras que nós vimos sempre em West End. Mas é preciso também ser um ator com grande espírito e grande força de vontade para todas as noites no Curtain Call, chega lá e é popado, é assobiado e levar aquilo com humor, depois de ter feito uma performance genial. E acho que nesse aspecto, quer também da primeira vez, quer da segunda vez, tivemos uma Mrs. Trunchbull muito boa, normalmente representada por um homem, pelo menos quando nós vimos. Sim, porque apesar dela ser uma mulher, é assim uma figura masculina, assim meio corpulenta, musculadona. E então, normalmente, por acaso, no filme de 2022 não é um homem. É Emma Thompson. Exato, portanto é engraçado não terem feito essa situação. Mas altamente alterada. Sim, altamente alterada, mas é engraçado não terem optado por ser um homem. Normalmente no musical é. Pronto, e isso é engraçado também. Por falar em Mrs. Trunchbull, há uma parte de uma canção, não é? Que tem uma participação dela, em que tivemos um fenómeno, que nós já vimos também no Book of Mormon, que é entre a nossa primeira visualização e a segunda, houve alterações na letra. Sim. Novamente, acho que não era minimamente necessário, mas pronto, mas por questões de se calhar de não arriscar e de aceitação geral, quiseram alterar um bocadinho a letra. Novamente, expresso só aqui o meu lamento. Sim, porque tinha mais piada a versão anterior. Não sei se queres dizer qual era a versão anterior. Não, obrigado. Não, mas claramente foi vítima de um cancelamento, mas era giro também, não, acho que não ofendia ninguém. Porque lá está, eu acho que, para o bem e para o mal, era uma coisa que acontecia, e sobre a qual a Mrs. Trunchbull cantava e passou para uma coisa que, quer dizer, pronto, é quase inócua, nem diria que acontece. De qualquer das formas, caso queiram, é o The Smell of Rebellion. Portanto é isso, se quiserem de qualquer das formas ouvir a versão original, o The Smell of Rebellion que está no Spotify, tem ideia que ainda há de ter a letra original. Sim, nós temos isso nas nossas playlists, é a original. Eu normalmente não ouço a nova. Até acho que nem sei se há a nova. Aqui estava a dizer canção de Emma Thompson, portanto deve haver uma gravação, e há um álbum, creio eu, do filme da Netflix, filme do musical. E já está adaptada essa música no filme. Sim. Mas pronto, é o que é. Mas fica aqui a dica, há gostos para tudo, lá está. Ou seja, porquê que isto também surge? Porque os livros do Roald Dahl eram assim um bocadinho ousados na linguagem. Há uns tempos até falou sobre isso, que iam sair novas edições com todo o vocabulário revisto. E saíram. Mas depois, devido à revolta popular, manteve-se a publicação das edições anteriores. A editora optou por manter a publicação das edições. E, portanto, pronto, há vocabulário para todos os gostos. Quem é mais facilmente ofendido pode ir para as edições mais recentes. Quem é menos facilmente ofendido pode ir para as edições mais antigas. Sim, neste caso, eu creio que não tinha tanto a ver com
racismo ou qualquer coisa do género, tinha mais a ver, no caso da Matilda, as correções eram mais relacionadas com julgamentos do corpo das pessoas e, portanto, pronto, há pessoas que não gostam de ver isso em livros ou se sentem pessoalmente ofendidos, apesar de, acho eu, a linguagem do Roald Dahl ser sempre também a retratar aquilo que é a vida social normal, mas pronto, hoje em dia temos a tendência das narrativas serem adaptadas a uma realidade mais inclusiva e pronto, o musical foi um bocadinho vítima disso. Sim, ou seja, a questão do musical é, no musical eu acho que se vai ter um bocadinho mais longe do que as adaptações que foram feitas nos livros e, portanto, ainda assim não é nada de extraordinário. Por exemplo, no caso do Book of Mormon, era um caso muito mais extremo, aliás, aliado ao humor. Ali, pronto, ali foi um bocadinho jogar pelo seguro, não me choca, percebo, e quiseram mudar a letra. Também não choca, não é por aí, não é uma mudança que vai estragar ou que vai melhorar 2 horas de musical. Mantém o nível. Eu acho que nos falta falar sobre um ponto muito importante que compõe esta peça, que é o teatro. Ou neste caso, não é o teatro em geral, mas a sala, digamos assim. Neste caso, em particular, o cenário. Porque é um cenário, diria eu, totalmente diferente de qualquer outra coisa que nós vimos até agora. Porquê? Porque nós entramos e à volta de todo o palco, um bocadinho cá para fora do palco, na borda, em cima, entre o palco e o teto e tudo mais, tudo aquilo são elementos alusivos à escola, não é? É um conjunto de cubos com letras e coloca-nos logo num mood totalmente diferente. Normalmente, refiro não só aos elementos em si, mas pensarmos bem, mesmo sem ser os elementos, essa lógica de ir além do palco e dar uma certa imagem relativamente ao que vai acontecer enquanto as pessoas entram, e a peça ainda está a minutos e minutos de começar a acontecer, é uma coisa que vimos poucas vezes. Estes elementos gráficos, especificamente, muito de uma realidade escolar, naturalmente exclusivos da Matilda. Mas esta lógica de ir além do palco e decorar o teatro, por assim dizer, ou pelo menos decorar a sala, eu assim de repente só me lembro com aquela imersão, ou pronto, com uma imersão ainda maior, tenho que admitir, mas só me lembro de acontecer no Back to the Future, porque de resto é ali que nós vemos. Sim, eu só me lembro com tanta imersão, só o Back to the Future. Back to the Future era mais tecnológico, este é mais visual, mas de qualquer forma sim, a ideia é a mesma. E é muito engraçado porque não há muitas peças em West End que tenham um palco tão imersivo. E é giro porque nós entramos logo naquele mood meio escola infantil, hospital infantil, sei lá. E pronto, é giro. Acho que é um musical mesmo a não perder nesse aspecto. Antes de irmos à nossa classificação, não sei se queres também abordar um bocadinho a história desta caneca, que para quem está a ver isto em vídeo, ou para quem vir algum clipe que nós tínhamos postado nas redes sociais, a caneca que aqui temos, que diz Roald Dahl's Matilda the Musical, atrás diz Children are Maggots e tem aqui não sei se vai dar para ver, mas tem aqui uma lagartixa cá dentro. E isto foi uma caneca que nós comprámos da segunda vez que fomos ao musical, lá na gift shop do musical. Da segunda vez, porque tu tinhas visto, acho eu, na internet que havia esta memorabilia do musical. Nós, como já vos dissemos várias vezes, nós temos por hábito não comprar programas, compramos sim memorabilia, normalmente são ímãs, mas às vezes, de vez em quando, raramente compramos assim uma outra coisa. Um guarda-chuva, uma caneca, um caderno. Pronto, às vezes fazemos essa compra extra e foi o exemplo desta caneca que nós vimos na segunda vez que estava à venda. Esta frase que está aqui atrás, Children are Maggots, é uma frase dita pela diretora má da escola, lá está, que a certa altura diz assim num musical e pronto, e nós achámos que tínhamos que recordar. A lagartixa lá dentro é um newt, não é? Que a certa altura é colocado dentro do copo d'água da professora má, da diretora má da escola. Tecnicamente do jarro d'água. E depois ela despeja para o copo e sem ver vai beber a água com... E também é assim uma espécie de um comic relief, porque a miúda que coloca isto, dirige-se à plateia não, ao teatro no geral, assim de uma forma bastante cómica, a explicar-nos a todos que vai fazer uma grande partida muito importante. E pronto, portanto temos aqui o nosso Newt dentro da caneca. Não é uma caneca que a gente usa muito, é mais de recordação, mas... é giro. Mesmo assim, já foi usado algumas vezes. Porquê? Eu não sei se já alguma vez explicámos este conceito em detalhe. E se já o fizemos, interrompe-me. Pronto, não vou estar aqui a amassar quem nos está a ouvir novamente com isso. Mas uma das coisas que as peças e os musicais em West End, na Broadway, pronto, em
produções mais dispendiosas, digamos assim, com maior investimento tem, é exatamente a gift shop. Particularmente em algumas peças tem um conjunto vastíssimo de coisas que se podem comprar e algumas delas é muito engraçado a ver com o musical. Lá está, estavas a dar um exemplo de chapéu de chuva que nós comprámos relativamente à Mary Poppins. Exatamente, sim. Ou seja, não é que todos tenham um chapéu de chuva. A maioria deles vão ter um ímã. O que tem quase todos é um programa, mas um chapéu de chuva é muito específico. O resto, daí para baixo, é um conjunto de coisas diferentes, às vezes muitas delas adaptadas ao musical. Tote bags, agora também há muito, camisolas, sweats, etc. E já vimos também tipo o CD com a gravação do álbum do musical, mas lá está, eu acho que recebi tipo, não sei, ou ouvi o site deles online, da loja, ou recebi uma newsletter, qualquer coisa que eu vi a caneca e pensei logo, temos que ter esta caneca. E isso também faz parte da experiência. Uma pessoa entra, ainda nem nós tínhamos entrado até na sala, digamos assim, ainda estávamos só nos corredores do teatro, já estávamos a comprar a caneca. Tendo em conta toda a experiência sobre a qual nós temos vindo a falar, conta-me coisas. Qual é que é a classificação que dás ao musical? Sim, é 5. É um musical extraordinário. Até porque, imaginem, nós acho que tivemos poucos musicais com um elenco quase todo infantil. Nós aqui nunca tivemos. Nunca falámos sobre nenhum musical com um elenco praticamente todo infantil. Este não é todo, há adultos, não é? Mas a maior parte do elenco é infantil. Se um dia viermos a falar do Oliver, acho que também será um musical em que podemos comparar como sendo um musical com um elenco maioritariamente infantil. O Oliver um bocadinho menos maioritário, mas com muitas crianças. E eu acho que estes musicais devem ter um trabalho enorme, porque se selecionar adultos já deve ser difícil, selecionar crianças também deve ser difícil, motivar crianças deve ser difícil, crianças a trabalhar, podíamos entrar num debate se faz sentido ou não, mas sem dúvida é um investimento enorme na arte, que depois estes miúdos podem nem seguir a profissão de atores, mas tiveram uma experiência extraordinária e com certeza vai fazer-lhes muito bem a nível da vida deles para o futuro. E de qualquer forma é um conjunto de miúdos extremamente talentosos a fazer uma peça de teatro em West End e isso é extraordinário. Pronto, qualquer debate que se possa ter, nós já falámos aqui várias vezes sobre os castings infantis, não é? Sobre as crianças que fazem teatro em West End. Aqui é uma quantidade enorme de miúdos que fazem teatro em West End, por isso é um musical que as pessoas até podem ficar assim, tipo, aí, mas um musical só com miúdos, vou ver uma peça de crianças. Mas não, eles são extraordinários. Também os adultos que fazem a peça também são extraordinários. E portanto, eu acho que por isso, só isto já dava para ser 5. Mas como o musical também está muito bem escrito, a história é muito interessante, acho que muita gente se vai identificar com a história, porque em alguma fase da vida com certeza sentimos aquilo que a Matilda sentiu, ou pelo menos que a Matilda descreve, não é? E portanto, é 5. É um musical de 5, é um musical sem falhas. Na minha opinião, fizeste uma descrição completíssima. Não há muito mais que eu possa dizer. Na minha opinião, também é um 5. Eu não fazia a mínima ideia do que é que eu estava à espera quando vi pela primeira vez. Fiquei altamente maravilhado, de tal forma que nós ouvimos uma segunda vez. Raros são os musicais, raras são as peças em que nós vimos pelo menos 2 vezes. E este faz parte do clube exclusivo dessas peças e desses musicais. Lá está, um clube exclusivo de peças que vimos mais do que uma vez e que ainda ponderamos, eu pelo menos pondero e certamente tu ponderarás, voltar a ver. Haverá mais ocasiões, haverá. Se a oportunidade surgir, porque não? É uma peça mesmo gira, é daquelas que vale mesmo a pena. E digo sinceramente, acho que foi uma excelente escolha para o nosso segundo musical em Londres. Foi daqueles que fomos em crescendo, não é? Estava cada vez melhor. E nós acabávamos, agora vimos este é espetacular. Como é que o outro a seguir nos pode surpreender? E este foi o segundo e foi tipo, como é que nós agora vamos ver um terceiro? Como é que é possível sairmos e o terceiro ainda ser melhor? Claro que hoje em dia já vimos muito mais e este existe em igualdade de circunstâncias com outros, mas é um musical extraordinário e eu acho que em particular o facto de ter um cast infantil sobretudo faz com que seja fascinante, porque nós às vezes se calhar associamos as peças infantis a peças assim infantis, não é mesmo? E não é nada, é uma peça para toda a família. Nós não temos filhos, portanto vamos sempre só nós. E enquanto jovens adultos identificamos perfeitamente com aquilo. Talvez porque já tínhamos passado por situações que a Matilda ali descreve, mas não é por isso, é porque é brutal, é extraordinário. Aquelas crianças interpretam como adultos interpretariam, é fantástico. E portanto, os nossos parabéns a todas as Matildas. E a todos os amigos das Matildas que participam nestas peças. E queria também só dizer aqui uma coisa em relação às músicas, já que falámos tanto sobre as músicas,
é também um musical que dá quase para se fazer download da playlist toda e percebê-la. E perceber o contexto em que as músicas acontecem e ouvi-la sem ter visto o musical. É um musical. As músicas são boas por si só, quase. Claro que contam uma história, muitas delas avançam na história, mas para quem ainda não teve a oportunidade de ir ver a Matilda a Londres ou em qualquer outro sítio, ou ter visto o musical no geral, convido mesmo a ouvirem a playlist, porque vale a pena. Não é daquelas em que têm que fazer um piquinho das músicas, dá para ouvirem a playlist do início ao fim e é brutal. É muito bom mesmo. Foi assim que eu conheci o musical, antes de o ter ouvido. Portanto, se puderem, ouçam a playlist caso não possam ir a Londres. Ou antes de irem a Londres ver. Assim já conhecem as músicas. Fechado este capítulo, o que é que segue? Fechado este capítulo, no próximo episódio vamos falar sobre uma peça, não um musical, vamos voltar às peças e falamos sobre uma peça histórica em Londres, A Ratoeira, ou Mousetrap, que também já existiu cá em Portugal e vamos falar longamente sobre ela. Foi uma peça que nós vimos uma vez em Londres e que vamos ter o prazer de discutir longamente no próximo episódio. É uma peça que, lá está, é um histórico em Londres e também começa a ser um histórico um bocadinho aqui em Portugal, na medida em que já teve vários elencos, de vez em quando volta, em espaços diferentes. Portanto, eu diria que é uma peça com a qual também o público português começa a estar bastante familiarizado. Posto isto, resta-nos recomendar-vos a seguirem-nos nas redes sociais e a seguirem este podcast nas plataformas onde ele está disponível, porque assim podem, eventualmente, saber quando sai o próximo episódio, nomeadamente este próximo episódio sobre a Ratoeira / Mousetrap, e acompanharem as novidades que nós vamos colocando nessas mesmas redes sociais, no TikTok e no Instagram. E despedimos-nos dizendo-vos até o próximo episódio, onde podem vir a descobrir aquela peça.